Tá começando mais um Papo Maroto e hoje a gente vai falar com a professora doutora Adriana Souza, nascida no semiárido piauiense, mais exatamente na cidade de São João do Piauí, sul do estado. Ela é graduada em Pedagogia pela Universidade Estadual do Piauí, a UESP, mestra em Educação também pela Universidade Federal do Piauí, e sua tese de doutorado é na Universidade de São Paulo, USP, que aborda o tema sobre gênero e raça, né? Pensando a perspectiva da mulher. Boa tarde. Boa tarde, Jader. Um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Aí eu já começo perguntando se eu fiz a apresentação certa, né? Porque eu vi o currículo e fiquei muito impressionado com o histórico e como a educação e a pedagogia ela vão ganhando outros contornos, né, na pesquisa, quando a gente pensa raça, gênero, políticas públicas. Aí eu queria entender, fiz certo e quais são as propostas da sua pesquisa e da sua vida? Fez certinho. A apresentação está muito boa. A minha pesquisa, primeiro um pouquinho antes, né? Eu me interesso por esses temas, por pensar a trajetória de mulheres negras desde a minha graduação, a que eu fiz na UESP, né? Então, desde lá eu tenho olhado para essa questão das mulheres negras. Na graduação eu acho que fiquei um pouco mais distante, porque infelizmente naquele período não havia professores para me orientar, e aí me disseram que eu tinha que fazer uma escolha, ou pensar as relações de gênero ou as relações raciais. Eu acabei ficando com as relações de gênero, porque naquele momento também eu participava do movimento feminista aqui no Piauí, e essa discussão ainda era realmente deslocada de raça, né? Gênero e raça, em 2004, 2002, era uma discussão, 2004, era uma discussão ainda deslocada. Tímida, né? Apartada, né? Tímida no Estado. Então, desde então, esse é um tema no mestrado. Então, eu comecei, de fato, a pensar mulheres negras e nessas relações com a educação. A minha pesquisa, Jader, de doutorado, eu fiquei muito interessada em pensar como as mulheres, diante dos dados que existem, que poucas mulheres negras conseguem acessar algumas áreas de mais destaque social. Então, a minha questão era, existem algumas. Então, quais conhecimentos? O que elas têm a nos ensinar sobre a estrutura racial desse país, que se mantém, mas a forma com que essa estrutura age, ela se modifica com o tempo. Então, essa é a minha questão. Era como essas mulheres, o que essas mulheres têm aprendido dessa discussão, desse olhar, pela posição que elas ocupam como mulheres negras, né, essa posição de como a Lélia Gonzalez chamou, a lata do lixo da sociedade. Ela, naquela posição de médica, de engenheira, de juíza, advogada, o que se modifica com a posição delas na relação, as relações raciais, como é que elas se colocam? Você tem colocado elas em terceira pessoa, né? Você tem falado no distanciamento. Entendo que tem muito da academia enquanto a pesquisadora que está pronunciando, que está se colocando como uma observadora distante. Mas como é perceber você dentro da sua pesquisa? Porque hoje você ocupa um lugar de destaque, você está como uma doutora, pensando nessa perspectiva de ocupação de lugar. Quando você pesquisa o gênero, você começa a pensar dentro do local. Aí quando você decide pensar raça, você se aprofunda neste local de fala. Como é se perceber nesse lugar e ainda assim manter um distanciamento como pesquisadora? Ai, muito obrigada por essa pergunta. Muito obrigada, porque eu não acredito, primeiro é que eu não acredito nesse distanciamento, né? Essa ciência que diz, que fala de uma neutralidade e que é necessário, que evoca essa neutralidade o tempo inteiro, eu sinceramente eu não acredito nessa ciência, porque ela, sim, todos nós temos, sim, histórias, né? Nós temos pontos de vista para olhar para um problema. E a questão não é se eu tenho lado, a questão é que eu enuncie esse lado, que eu diga sobre ele e que quem lê consiga também
E nesse momento que eu enuncio, eu também consigo fazer análises, né? Consigo dizer, bom, eu ocupo esse ponto e desse ponto é importante que as pessoas saibam, né? Para observar onde esse meu ponto de vista está ultrapassando a... Bom, mas respondendo mais diretamente, eu sou uma feminista negra. E como feminista negra, a gente tem dito que, sim, nós precisamos olhar para as nossas experiências, refletir sobre elas, pautá-las para conseguir, inclusive, fazer esse movimento de análise da sociedade. Então, na minha pesquisa de doutorado, eu me coloco, sim, como uma mulher negra, que também fez uma trajetória no contrafluxo da normalidade brasileira, né? Porque se você pensar, eu sou uma sanjoanense, que veio de uma família de origem sem muitos recursos, e fui galgando alguns espaços, e aí eu não tenho dúvidas que esse galgar é parte da minha... parte de mim, parte das políticas que eu fui acessando nesse percurso. Então, só por vontade, só porque eu me esforço, eu não conseguiria. Mas teve toda uma estrutura nesse momento funcionando também para que eu chegasse onde eu estou. Eu, inclusive, uso como metodologia quando as minhas entrevistadas trazem memórias que cruzam com as minhas memórias, ou seja, que elas me falam de assuntos que me lembram situações que eu já passei, que eu já vivi, ou que familiares meus viveram, eu trago isso também para pesquisa, eu também faço uma análise disso, e aí vou demonstrando, por exemplo, como é que, por ser uma mulher negra, estando dentro dessa estrutura social brasileira, que não há grande diferença entre a minha história sei lá, a depender da entrevistada. Eu entrevistei uma juíza que é do Rio Grande do Sul, e ela evoca memórias que se aproximam muito das memórias que eu tenho de uma mulher piauiense, do sertão piauiense. Então eu vou fazendo essa análise, juntando essas coisas e demonstrando como é que a partir dessas experiências a estrutura racial se manifesta. Eu até furei aqui um pouco a perspectiva de como eu tinha pensado a entrevista, porque eu trouxe um trecho de 18 Brumário, de Luiz Bonaparte, né, que é um texto do Marx, que ele coloca que os homens fazem a sua própria história, mas contudo não fazem de livre e espontânea vontade, né? Uhum. Tem um arcabouço histórico que a gente carrega e que muitas vezes é muito punitivo. Aí você diz que começou a acessar as suas histórias para contar a história de uma mulher negra nesse local de pesquisadora. Uhum. Aí eu fico imaginando o quão doloroso é imaginar que você criou a fissura que você propõe na sua pesquisa. Uhum. Porque acessar as memórias não é uma coisa muito simples. Eu também falo enquanto pesquisador e eu sei como é acessar as minhas histórias, porque minha pesquisa no mestrado também é sobre isso. E eu fico me questionando, então, como a gente consegue, porque a metodologia ela é criada para que a gente tenha outras propostas de execução, né, e que ela seja replicável. Uhum. Como sua pesquisa contribui para que outras mulheres, outros corpos dissidentes, cisgênero ou transgênero, também possam acessar esse local de educação, de ensino superior, de conquista educacional, de retomada educacional, porque muitas vezes não é nem só conquista, né? Esse lugar é de direito e está na Constituição. Como é que a gente pode construir uma pesquisa para que ela seja teórico-prática? Olha, que pergunta. Eu acredito, eu vou continuar te respondendo a partir do lugar que eu conheço, né? Que para essa pesquisa que faz esse movimento, para mim, ela tem que partir das experiências. Partir das experiências não significa não ter profundidade científica. Ao contrário, né? Mas quando você me provoca a pensar sobre as fissuras e como as memórias e como as nossas histórias também podem ser olhadas como símbolo dessas fissuras ou como sinais, eu acho que essa é a palavra, né? Sinais de fissura, eu penso que a gente precisa lembrar das estratégias. A gente precisa lembrar dessa estrutura, embora, me perdoe, eu não me coloco nesse lugar de quem conhece Marx, que quem estuda Marx, não tenho isso, mas eu entendo que a gente conhecer muito bem a estrutura,
como ela está posta, né? Conhecer muito bem como é que ela funciona nos ajuda a pensar as estratégias. E aí, as mulheres que eu investiguei, elas demonstram muito bem essas estratégias. Não é estratégia nesse nível de, então eu estou aqui, vou pensar... Exato, não é isso, mas é como a gente vai se movendo, como a gente se move, como a família, como eu disse, as políticas públicas, como é que, dentro de um momento histórico, como é que essas coisas vão se encadeando e como você vai percebendo nas relações cotidianas como se portar, o que fazer, como se mover nesse lugar. Isso eu chamo de estratégia, né? E aí você vai furando ou criando essas rachaduras, o que eu estou chamando de fissuras. E aí, para quem está em casa, imaginar, eu pensei, a partir de uma socióloga chamada Patricia Hill Collins, uma feminista negra, muito importante para o meu trabalho, e ela diz, ela vai apresentar a ideia de uma casca de ovo, né? Que se você colocar um ovo contra a luz, você vai verificar os veios, né? A casca de ovo parece uma coisa tão perfeita, né? Tão bem, mas se você a coloca contra a luz, você vai ver os veios, as rachadurinhas, né? É a partir dessa ideia que eu desenvolvo a minha de fissuras, né? Que é exatamente essas mulheres negras, nesse lugar que elas ocupam, como médicas, como advogadas, como engenheiras, a presença delas já é parte dessas microfissuras, né? Elas já ocupam um lugar que elas não foram pensadas para. Você consegue perceber que o momento que a gente está é um momento de ruptura, né? É uma virada epistêmica, mas é uma virada cultural também, é a ocupação dos espaços pelo contexto de minorias. Uhum. E qual a contribuição, ou como é que a gente pode fazer para que esse lugar não seja só um lugar da teoria? Que, por exemplo, outras pessoas estejam, inclusive, no meu lugar, ocupando esse espaço de diálogo, de pergunta, de questionamento da realidade, do contexto, do presente, né, da história do presente. Eu queria entender se você pensa nessa perspectiva ou se você acha que a gente poderia desenvolver alguns mecanismos políticos, né, mesmo uma legislação que possa abrigar para além do que a gente já tem, se tem outras propostas. Eu penso que do mesmo modo que a gente está vivendo essa virada, a gente também vive permanências, né? E quando você está me dizendo o que a gente pode fazer, especialmente nós que vamos ocupando outros espaços, é não esquecer que a estrutura permanece. Quando eu falo essa estrutura de desigualdade permanece. Nesse sentido, quando você não esquece que ela permanece e que ela muda a sua forma de se apresentar, que, por exemplo, para ficar mais evidente o que eu estou falando, algumas pessoas já têm na cabeça uma ideia do que é racismo. E ela vai dizer assim, bom, se eu aponto, se eu xingo, se eu falo palavras duras, isso é racismo. Mas há outras... Isso é racismo. Fora disso, parece que racismo não existe, né? Então, a gente congelou nas nossas memórias que a escravidão é aquela coisa de você ter uma pessoa negra acorrentada em praça pública. Bom, esse é o modo que aquela estrutura funcionava naquele momento. Ela continua funcionando de um outro modo. De modo, por exemplo, quando você tem uma mulher negra como médica, ela vai atender o paciente se recusa a ser atendido por ela por julgar que aquela pele, aquela pessoa impossibilita ela de ter os seus conhecimentos. Bom, então, eu penso que para a gente fazer esse movimento de ocupação, a gente não pode esquecer que a estrutura permanece de um modo diferente. Nesse sentido, a gente precisa também melhorar as nossas estratégias. E aí, para mim, volta para o ponto de você, nesse lugar que você ocupa hoje, você ocupa um lugar de muita importância, trazendo para o nosso debate, para o alcance de outras pessoas, temas como esse importantes. Então, eu acho que você não esquece, você não está esquecendo de como essa sociedade te trata, me trata, como essa estrutura funciona. Nesse sentido, qualquer o espaço que a gente ocupar, nós vamos pensar em como fazer mais pessoas como nós ocupar também, e esses temas nunca pararem de vir para o debate, né, para o dia a dia, para
para a nossa realidade. O Papo Maroto é sempre muito curtinho, infelizmente, mas ele também não precisa terminar aqui. Como eu digo sempre, a gente pode ter um diálogo aberto, franco e sincero nas minhas redes sociais e também na da professora Adriana agora, né, que eu já vou deixar aí, tá todo bate-papo, e na das redes sociais da TV Assembleia. Mas antes da gente voltar para o estúdio, eu queria te perguntar qual o seu próximo passo? Pós-doc. Mas porque eu sou apaixonada pela educação. Eu sou apaixonada. Eu sou professora porque estar na sala de aula me preenche, me deixa muito feliz. Então, ser pesquisadora, continuar minha formação é parte de ser professora e eu gosto muito. Mas o próximo passo certamente é continuar minha pesquisa, continuar desenvolvendo essa ideia de fissuras, continuar compreendendo as estratégias de mulheres negras, como esse grupo que ocupa um ponto privilegiado para poder observar essa sociedade tão desigual que a gente ainda vive, mas como você mesmo apontou, com coisas boas, né, com viradas também, né? Afinal de contas, eu entrevistei 11 mulheres negras que estão na área da engenharia, com profissionais respeitados na área da engenharia, do direito e da medicina. Então, sim, nós estamos tendo avanços, mudanças, mas é preciso também ficar mais atento. Então, meu próximo passo é continuar pensando estratégias de fissuras, né, o que a gente tem aprendido, desenvolver isso numa pesquisa de pós-doc e certamente ocupar uma vaga dentro dessa academia brasileira e fissurar por dentro. Fico muito feliz de ter te ouvido, espero muito trocar outros lugares, outros espaços e essas ideias com você. Eu queria só que você deixasse um recado para quem está em casa, para quem quer conhecer mais. Convido sim a ir para as minhas redes sociais, para acompanhar muito mais a minha pesquisa, do que eu venho desenvolvendo, e retornar ao Piauí, retornar a Teresina é sempre muito bom para mim. Agradeço muito. Obrigado. Obrigada a você. Volte sempre, o Estúdio Interativo está sempre aberto, porque a gente não está criando muro, a gente está criando ponte, né? É afeto que transforma esse estúdio. E é com essa dica que a gente volta para o estúdio.